Olá, bem-vindos à terceira parte do livro Oceano Entre Nós, de Tahereh Mafi. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. 15. Cheguei ao treino e Navid bateu palmas, sorriu e disse: Tenho uma boa notícia. Ah, é? Larguei minha mochila no chão, queria matá-lo. O show de talentos da escola, disse com um sorriso largo. Algumas semanas depois das férias de inverno, o que significa que temos cerca de 3 meses para nos preparar. E vamos começar agora. Não viaja, Navid. Seu sorriso desapareceu. Ei, estranhou. Achei que você fosse ser mais boazinha agora. O que aconteceu com aquele plano? Revirei os olhos. Por que não me contou que inscreveu a gente para essa porcaria de show de talentos da escola? Achei que você não se importaria. Bom, eu me importo sim, tá? Eu me importo. Não entendo por que você acha que eu gostaria de me apresentar para a escola toda. Eu odeio essa escola. Sim, mas, para ser justo, afirmou ele apontando para mim, você meio que odeia tudo. Vocês estão de boa com isso? Perguntei me virando para Jacob, Carlos e Bijan, que fingiam não estar ouvindo a nossa conversa. Todos levantaram a cabeça de repente. Vocês três querem se apresentar para a escola? Carlos deu de ombros. Bijan escolheu aquele momento para beber um longo gole de água de sua garrafa. Jacob apenas riu de mim. Eu não fiquei revoltado, comentou. Pode ser legal. Ótimo. Então era eu que estava exagerando. Era a única que pensava que a ideia era idiota. Que maravilha! Suspirei e disse: Vocês que sabem. E me sentei. Tinha trocado de tênis muito rápido naquele dia e ainda não tinha amarrado os cadarços. Ei, vai ser divertido, Navid me falou. Prometo. Eu mal consigo segurar uma pose agora, rebati olhando para ele. Como isso vai ser divertido? Vou passar vergonha. Deixe que eu me preocupo com isso, ok? Você está melhorando a cada dia. Ainda temos tempo. Resmunguei algo baixinho. Bijan aproximou-se e sentou-se ao meu lado. Olhei pelo canto do olho. Que foi? Disse. Nada. Ele estava usando brincos de brilhantes quadrados, um em cada orelha. Suas sobrancelhas eram perfeitas, seus dentes eram super brancos. E notei isso porque ele estava sorrindo para mim. Que foi? Repeti. Qual é o problema? Ele perguntou. Por que está se preocupando tanto com isso? Acabei de amarrar meus cadarços. Não estou, tá tudo bem. Então tá, falou. Agora pode se levantar. Hã? Por quê? Vou te ensinar a dar um mortal de costas. Arregalei os olhos. Ele fez um sinal com a mão. Levante-se, por favor. Por quê? Repeti. Bijan riu. Porque é divertido. Você é pequena, mas parece forte. Não vai ser muito difícil para você. Foi difícil. Na verdade, estava certa de que quase tinha quebrado os 2 braços e as costas. Mas, sim, acabou sendo divertido também. Bijan já tinha sido ginasta. Seus movimentos eram tão limpos e fortes, não pude deixar de ficar surpresa por ele estar disposto a desperdiçar seu tempo ali com o nosso grupinho. Mesmo assim, fiquei grata. Bijan parecia sentir pena de mim de uma forma que eu considerava apenas um pouco humilhante, então até gostava da sua companhia. E não me incomodava o fato dele passar o restante do tempo tirando sarro de mim. Depois do que pareceu ter sido minha 100ª tentativa fracassada de um salto mortal para trás, finalmente caí e não consegui levantar. Estava ofegante. Meus braços e pernas tremiam. Navid andava pela sala de dança com as mãos dando chutes de tesoura. Jacob estava praticando moinhos de vento, um movimento de força clássico que havia aperfeiçoado há muito tempo. Agora estava tentando encaixar seus moinhos de vento na coreografia. Carlos o observava, mãos nos quadris, um capacete debaixo do braço. Carlos podia dar um giro de cabeça por dias, ele nem precisava do capacete. Eu me sentia ao mesmo tempo animada e inferior quando olhava para eles. Era de longe a menos talentosa do grupo. Claro que se sentiriam mais à vontade se apresentando em público. Eles já eram tão bons. Eu, por outro lado, precisaria treinar muito. Vai dar tudo certo, me disse Bijan cutucando meu braço. Me virei para ele. E você não é a única que odeia a escola, sabia? Não foi você que inventou isso. Ergui uma sobrancelha. Sim, eu sei que não inventei. É bom mesmo, ele me olhou. Foi só para ter certeza. Então, ei, eu lhe disse, se você é apenas 80% gay, isso não faz de você bissexual? Bijan franziu a testa, hesitou por um momento. Considerou. Sim, eu acho. Você não sabe? Ele inclinou a cabeça para mim e disse, ainda estou tentando descobrir. Seus pais sabem? Aff! Ele ergueu as sobrancelhas. O que você acha? Acho que não?
Sim, e vamos manter assim, ok? Não estou a fim de ter aquela conversa agora. Tá bom. Talvez, quem sabe, no meu leito de morte. Como quiser, disse dando de ombros. Seus 80% estão seguros comigo. Bijan riu e me olhou. Você viaja, sabia disso? Como assim? Ele balançou a cabeça, ficou encarando o nada. Só viaja. Não tive chance de perguntar mais nada. Navid gritou para eu pegar minha mochila porque nosso tempo na sala estava acabando. Tô morto de fome, ele disse, correndo na nossa direção. Querem ir comer alguma coisa? Não tinha me ocorrido que poderia haver algo de estranho em alguém como eu, uma estudante do segundo ano, sair com um grupo de caras veteranos o tempo todo. Nunca tinha pensado sobre isso. Na vida era meu irmão e aqueles eram seus amigos. Era um habitat familiar para mim. Navid tinha desde sempre infestado meu espaço pessoal, em casa, na escola, com seus muitos amigos e em geral eu não ligava. Ele e seus amigos sempre estavam comendo a minha comida, mexendo nas minhas coisas. Saíam do meu banheiro e diziam, sem nenhuma noção de nada, que haviam aberto a janela, mas que, se eu quisesse me preservar, devia usar outro banheiro por um tempo. Era nojento. Os amigos do meu irmão sempre pareciam vagamente atraentes no começo, mas bastava uma única semana de observação para que eu quisesse ficar trancada no meu quarto. Então, foi só quando saímos da sala de dança que de repente lembrei que estava no colégio e que, por algum motivo, Navid e seus amigos eram meio populares. Ao menos o suficiente para que uma líder de torcida quisesse falar comigo. Tinha começado a notá-las o tempo todo agora. As líderes de torcida estavam sempre por perto depois do horário e levei mais tempo do que deveria para perceber que era porque, provavelmente, estavam se reunindo para treinar todos os dias. Então, quando encontramos um grupo de garotas ao ir embora, não fiquei surpresa. O que me surpreendeu foi que uma delas acenou para mim. De início, fiquei confusa. Achei que ela estava tendo um ataque de nervos, e estava tão certa de que essa garota não estava acenando para mim que a ignorei por um total de 15 segundos antes que Navid me cutucasse e dissesse: Acho que aquela garota está tentando chamar a sua atenção. Por mais louco que fosse, ela estava mesmo. Que ótimo, disse. Já podemos ir? Você vai ignorar a menina? Jacob pareceu surpreso e não de maneira positiva. A chance de que ela não tenha nenhuma razão boa para querer falar comigo é de 100%, afirmei. Então sim, vou ignorar. Bijan abanou a cabeça para mim, ele quase sorriu. Navid me empurrou um pouco para frente. Você disse que ia ser mais boazinha. Não, não disse. Mas eles todos pareciam tão decepcionados comigo que acabei acenando. Eu me odiei por toda a caminhada de 8 metros até ela, mas fui. Assim que tinha me aproximado o suficiente, ela agarrou meu braço. Eu enrijeci. Oi? Disse ela rápido. Nem estava olhando para mim, mas por cima de mim. Quem é aquele ali? Nossa, eu odiava poucas coisas mais do que odiava aquele tipo de conversa. Quem é você? Perguntei. Quê? Ela me olhou. Ah, meu nome é Bethany. Como você é amiga desses caras, hein? Era por isso. Exatamente por isso. Era por isso que não queria falar com as pessoas. Foi para isso que me chamou até aqui? Porque você quer que eu te apresente para um daqueles meninos? Sim, para aquele ali, indicou com a cabeça, o de olhos azuis. Quem? Pro Carlos? Fiz uma careta. O de cabelo preto cacheado? Ela sentiu. O nome dele é Carlos? Suspirei. Carlos! Gritei. Pode vir aqui, por favor? Ele veio, confuso, mas aí eu o apresentei para Bethany e ele pareceu de repente maravilhado. Divirtam-se, disse. Tchau. Bethany tentou me agradecer, mas meio que a cortei. Eu me decepcionava muito com o meu próprio gênero. A qualidade daquela interação entre mulheres era pior que péssima. Eu estava prestes a ir embora quando o rosto conhecido me distraiu. Era Ocean saindo do ginásio. Carregava aquela bolsa de academia grande na frente do peito e parecia ter acabado de tomar banho. Seu cabelo estava molhado e as bochechas rosadas. Eu o vi por apenas um segundo antes dele desaparecer cruzando o corredor para outra sala. Senti uma pontada no coração. Eu não falava com Ocean havia 3 dias. Eu queria. Eu realmente queria, mas estava tentando fazer o que pensava ser a coisa certa. Não queria enganá-lo. Não queria que ele pensasse que havia potencial naquilo entre nós. Ele tinha tentado 2 vezes correr atrás de mim depois da aula, mas o tinha despistado. Fazia o meu melhor para evitar o olhar nos olhos. Não fiquei online. Mantive nossas conversas na aula de biologia tão breves e chatas quanto possível. Estava tentando não me envolver mais com ele porque não queria lhe dar a ideia errada, mas percebi que ele estava magoado e confuso. Eu não sabia mais o que fazer. Havia uma pequena parte covarde de mim que esperava que Ocean percebesse por si mesmo que eu não era uma opção digna de se explorar.
Ele parecia fascinado por mim de uma forma que parecia conhecida, mas também inteiramente nova, e me perguntava se seu fascínio acabaria passando, como sempre acontecia nesse tipo de situação. Também me perguntava se ele se esqueceria de mim, se voltaria para os seus amigos, encontraria uma bela namorada loira. Era confuso, eu sei, como fui passar de querer um novo amigo naquela escola para de repente desejar simplesmente poder desfazer tudo. Embora, sendo justa, eu estivesse, na verdade, procurando uma amizade sincera, de preferência com uma menina. Não um namorado nem nada perto disso. Só queria, tipo, ter uma experiência normal de uma adolescente normal. Queria almoçar com amigos, no plural. Queria ir ao cinema com alguém. Talvez até quisesse fingir que me importava um pouco com os simulados. Sei lá. Mas estava começando a me perguntar se essa experiência normal de uma adolescente normal existia mesmo. Ei, podemos ir? Tô morrendo de fome. Era Navid batendo no meu ombro. Ah, sim, claro, disse, mas ainda estava encarando a porta pela qual Ocean tinha passado. Sim, vamos embora daqui. 16. Apareci na aula do professor Jordano no dia seguinte, como prometido, mas meu retorno foi mais estranho do que eu esperava. Não tinha me dado conta de que todos teriam sabido, ou mesmo notado, que eu tinha ido embora da aula e depois faltado pela maior parte da semana. Achei que ninguém se importaria, mas quando me sentei no meu lugar de sempre, meus colegas de grupo me encararam como se eu fosse uma aparição. Que foi? Indaguei, larguei a mochila no chão ao meu lado. Você realmente tentou largar a disciplina? Perguntou uma das meninas. Seu nome era Shauna. Sim, respondi. Por quê? Nossa! A outra garota, Leilani, ficou me encarando. Que loucura! Ryan, o último membro do nosso grupo, um garoto que falava comigo sem nunca me olhar nos olhos, escolheu bocejar naquele momento, ruidosamente. Fiz uma careta para Leilani. Por que loucura? O professor Jordan me deixou super desconfortável. Nenhuma das meninas parecia pensar que esse era um motivo aceitável. Ei, por que o Ocean seguiu você naquele dia? O que foi aquilo? Era Leilani novamente. Fiquei realmente chocada. Não conseguia nem imaginar por que elas se importavam com aquilo. Nem tinha noção de que Leilani sabia quem era o Ocean. Aquela disciplina era eletiva, então havia muita variedade na lista de chamada. Não éramos todos do mesmo ano. Leilani e Shauna, por exemplo, eram do terceiro. Eu não sei, respondi. Acho que ele se sentiu mal. Shauna estava prestes a me fazer outra pergunta quando o professor Jordan bateu palmas com força e gritou uma saudação. Tudo bem, pessoal. Vamos mudar as coisas hoje. Agora o professor Jordan estava dançando o chá-chá-chá na frente da sala. Ele era tão estranho. Eu ri e ele parou quando me viu. É bom ver você de novo, Shirin, disse ele, sorrindo, e as pessoas se viraram para me olhar. Parei de rir. Então, ele voltou a falar com toda a classe novamente. Vocês estão prontos? Pausou por apenas um segundo antes de anunciar. Novos grupos! Todo mundo de pé! A turma gemeu alto e concordei com o sentimento coletivo. Definitivamente não queria conhecer mais pessoas novas. Odiava conhecer novas pessoas, mas também entendia que esse era o objetivo. Então suspirei resignada enquanto o professor Jordan organizava os novos grupos. Acabei do outro lado da sala com 3 meninas e todas nós evitamos olhar umas para as outras por alguns minutos. Oi? Me virei assustada. Ocean estava sentado não exatamente ao meu lado, mas perto de mim, num grupo diferente. Ele estava recostado na cadeira. Sorria, mas seus olhos pareciam cautelosos, um pouco preocupados. Oi? Eu disse. Oi? Ele repetiu. Ele tinha um lápis atrás da orelha. Eu não achava que as pessoas realmente fizessem isso, mas ele estava mesmo com um lápis atrás da orelha. Tão fofo. Ele era tão fofo. Você deixou isso cair, ele disse, me estendendo um pedaço de papel pequeno e dobrado. Olhei para o papel em sua mão. Tinha certeza de que não tinha deixado cair nada, mas sabe-se lá. Eu o peguei da mão dele e senti que a preocupação em seus olhos se transformou em outra coisa. Senti meu coração acelerar. Alguém mais já descobriu que você está sempre ouvindo música na aula? Está ouvindo música agora? Como você consegue ouvir música o tempo todo sem bombar em todas as matérias? Por que deletou seu perfil no AIM naquela primeira vez em que conversamos? Eu tenho muitas dúvidas. Eu o olhei surpresa e ele sorriu tanto que quase riu alto. Ele parecia muito orgulhoso de si mesmo. Balancei a cabeça, mas estava sorrindo também. E então, deliberadamente, tirei o iPod do bolso e apertei o play. Quando me virei na cadeira, quase saí do meu próprio corpo. As 3 meninas do meu outro grupo agora estavam olhando inexpressivamente para mim, parecendo mais confusas com a minha existência do que eu esperava. Não se esqueçam de se apresentarem, gritou o professor Jordan. Os nomes são importantes.
E então ele pegou o grande pote que ficava sobre a sua mesa e disse: Hoje o tópico é... Tirou um papel de dentro. Conflito palestino-israelense. Esse vai ser muito bom, falou. Hamas. Terrorismo. O Irã é cúmplice? Os pontos de discussão estarão na lousa. Divirtam-se. Abaixei a cabeça na carteira. Provavelmente não é nenhuma surpresa que me saí pessimamente na tentativa de ignorar Ocean. Fingi muito parecer desinteressada por ele, mas era só fingimento mesmo. Eu era realmente boa em fingir. Havia me proibido de pensar sobre ele, o que, de alguma forma, me fazia pensar nele o tempo todo. Eu reparava nele o tempo todo agora. De uma hora para outra, ele parecia estar em toda parte. Tanto que comecei a me perguntar se estava errada, se talvez não parávamos de nos aproximar por uma mera coincidência. Podia ser que, em vez disso, ele sempre estivesse estado lá, e talvez só agora eu estivesse começado a notá-lo. Era como quando Navid comprou aquele Nissan Sentra. Antes disso, eu nunca, jamais, tinha visto um na rua. Agora via aquele modelo velho em todos os lugares possíveis e imagináveis. Aquilo tudo estava me estressando. Me sentia nervosa apenas por estar na mesma sala de aula com ele. Nossa tarefa de biologia tinha se tornado mais difícil do que nunca, só porque eu estava tentando não gostar dele e não estava funcionando. Ele era quase bionicamente simpático. Tinha uma presença reconfortante que me fazia sentir como se pudesse baixar a guarda com ele, o que, de alguma forma, só me deixava mais nervosa. Pensei em ficar quieta, falando apenas o absolutamente necessário. Ajudaria a neutralizar qualquer tensão que existia entre nós, mas isso só parecia tornar as coisas mais intensas. Mesmo quando não conversávamos, parecia haver um mecanismo invisível girando uma bobina entre o nosso corpo. De certa forma, meu silêncio era mais revelador do que se eu falasse. Era uma espécie de dilema cruel. Continuei tentando me afastar, mas não conseguia. Naquele dia, era uma segunda-feira. Eu só tinha conseguido ignorar Ocean por meia hora na aula de biologia. Estava tamborilando com um lápis contra uma página em branco do meu caderno, evitando o gato morto entre nós e tentando encontrar coisas para odiar em Ocean, quando ele se virou para mim, a propósito de nada, e disse: Ei, eu digo o seu nome do jeito certo? Fiquei tão surpresa que me aprumei na cadeira. Olhei para ele. Não, respondi. Jura? Você está falando sério? Ele riu, mas parecia chateado. Por que não me falou? Dei de ombros, voltei para o meu caderno. Ninguém nunca diz meu nome do jeito certo. Bem, eu gostaria de aprender. Ele tocou no meu braço e eu ergui os olhos novamente. Como é que se fala? Ele pronunciava meu nome Shirin, com ênfase na segunda sílaba, o que já era melhor do que a maior parte das pessoas. A maioria separava as sílabas de outro jeito. Shir-in, o que estava muito errado. Na verdade, a pronúncia era Shirin. Tentei explicar isso. Tentei lhe dizer que o R era vibrante, que a coisa toda tinha de ser pronunciada suavemente, levemente. Ocean tentou, várias vezes, falar corretamente e eu fiquei genuinamente comovida. Achei um pouco divertido. Parece tão bonito, disse ele. O que significa? Eu ri. Não queria lhe contar, então balancei a cabeça. O quê? Ele perguntou com os olhos arregalados. É algo ruim? Não, suspirei. Significa doce. Eu só acho engraçado. Acho que os meus pais esperavam um tipo diferente de criança. O que você quer dizer? Quero dizer que ninguém nunca me acusou de ser doce. Ocean riu. Ele encolheu os ombros lentamente. Não sei, disse. Acho que você não é exatamente doce, mas... Ele hesitou, pegou o lápis, girou entre as mãos. Você é tipo... Parou, suspirou. Não estava olhando para mim. E eu não sabia o que fazer, não sabia o que dizer. Eu definitivamente queria saber o que ele estava pensando, mas não queria que ele soubesse que eu queria saber o que ele estava pensando. Então apenas fiquei parada esperando. Você é tão forte, falou finalmente. Ele ainda estava olhando para o lápis. Não parece ter medo de nada. Não tinha certeza do que esperava que ele dissesse, mas fiquei surpresa. Tão surpresa, na verdade, que fiquei por um momento sem palavras. Raramente me sentia forte. Eu sentia medo. Quando ele levantou os olhos, eu já o estava olhando. Tenho medo de muitas coisas, sussurrei. Estávamos apenas olhando um para o outro, quase sem respirar, quando de repente o sinal tocou. Dei um pulo, sentindo-me inesperadamente envergonhada. Agarrei as minhas coisas e desapareci. Ele me mandou uma mensagem naquela noite. Do que você tem medo? Escreveu. Mas eu não respondi. Cheguei à aula de biologia no dia seguinte preparada para fazer o hérculo esforço de voltar a ser uma parceira de laboratório indiferente e chata, quando tudo finalmente desmoronou. Desabou. Ocean trombou comigo. Eu não sei como aconteceu exatamente. Ele tinha desviado rápido.
Alguém estava correndo entre as mesas do laboratório com um gato morto nas mãos e bateu em mim exatamente quando eu estava chegando. Foi como se fosse o filme. Seu corpo era definido e macio e minhas mãos voaram para cima, agarrando suas costas, e ele me pegou, passando os braços ao meu redor e disse: "Ah, desculpa!" Mas ainda estávamos pressionados um contra o outro quando a minha cabeça levantou por instinto com o susto e tentei falar algo, mas, em vez disso, meus lábios roçaram no seu pescoço e, por um segundo, senti o perfume dele, até que ele me soltou rápido demais e eu tropecei. Ele pegou minhas mãos e eu olhei em seus olhos, arregalados, profundos, assustados, e então me afastei, quebrando a conexão, cambaleando. Foi a interação física mais desajeitada que já aconteceu. A coisa toda não durou mais do que vários segundos. Tenho certeza de que ninguém mais percebeu que isso tinha acontecido, mas eu o vi tocar o lugar onde a minha boca tinha tocado seu pescoço. Senti meu coração palpitar quando me lembrei dos braços dele ao meu redor, e nenhum de nós falou nada pelo resto da aula. Peguei minha mochila assim que o sinal tocou, pronta para correr pela minha vida. Quando ele disse o meu nome, e apenas as regras básicas de etiqueta me seguraram no lugar. Meu coração estava acelerado, tinha ficado acelerado por uma hora. Eu me sentia elétrica, como uma bateria sobrecarregada. Coisas faiscavam dentro de mim e eu precisava ir embora, fugir dele. Ficar sentada ao lado dele durante a aula toda tinha sido uma tortura. Eu já tivera muitas paixõezinhas insignificantes por meninos, tinha alimentado devaneios patéticos e fantasias bobas, e ao longo dos anos tinha dedicado muitas páginas do meu diário a pessoas totalmente esquecíveis que eu conhecia e rapidamente descartava. Mas nunca, nunca tinha me sentido daquele jeito depois de encostar em alguém, como se houvesse eletricidade dentro de mim. Ei, ele disse. Foi muito difícil me virar, mas eu me virei, e quando fiz isso, ele parecia diferente, como se talvez estivesse tão apavorado quanto eu. Oi? Respondi, mas a palavra quase não saiu dos meus lábios. Podemos conversar? Balancei a cabeça. Preciso ir. Eu o observei engolir, o pomo de Adão subindo e descendo em sua garganta. Ele disse: Tudo bem. Mas então ele se aproximou de mim e senti algo estalar na minha cabeça, neurônios morrendo provavelmente. Ele não estava olhando diretamente para mim, mas para os 5 centímetros de chão entre nós. Pensei que ele talvez fosse dizer algo, mas não disse nada. Apenas ficou lá e eu fiquei observando os movimentos suaves do seu peito enquanto ele respirava, para dentro e para fora, para cima e para baixo, e senti algo girando na minha cabeça e como se meu corpo tivesse superaquecido e meu coração não parava, não conseguia parar de bater cada vez mais rápido. Finalmente, sem me tocar, sem nem mesmo olhar para mim, ele sussurrou as palavras. Eu só preciso saber, disse. Você está sentindo isso também? Aí ele ergueu os olhos, me olhou nos olhos. Não falei nada. Não conseguia lembrar como falar, mas ele deve ter encontrado algo no meu olhar porque, de repente, exalou suavemente, olhou apenas uma vez para os meus lábios e deu um passo para trás. Pegou a mochila e saiu. Eu não tinha certeza se algum dia iria me recuperar. 17. Me saí ridiculamente mal no treino. Não conseguia me lembrar de como fazer coisas simples. Fiquei pensando no fato de que Ocean e eu tínhamos nos tocado por acidente. E se tivéssemos nos tocado de propósito? E nossa, tive medo de que minha cabeça fosse explodir. Também fiquei pensando que não queria acabar de coração partido. Não sabia o que poderia resultar daquilo, de nós, ou como poderíamos navegar aquelas águas turvas. Eu não sabia o que fazer. Senti como se tivesse perdido o controle. De uma hora para outra eu só conseguia pensar em beijá-lo. Um menino tinha tido a coragem de me beijar uma vez, no rosto, e não foi exatamente repugnante, mas a coisa toda tinha sido tão esquisita que até mesmo a memória daquilo me incomodava. Eu era terrivelmente despreparada sobre o tópico. Sabia que meu irmão tinha beijado muitas garotas. Não sabia o que mais ele tinha feito e nunca perguntei. Na verdade, já tinha tido que mandá-lo calar a boca várias vezes, já que, por alguma razão, ele sempre se sentia à vontade para compartilhar aqueles detalhes comigo. Acho que meus pais sabiam de seus muitos relacionamentos, mas também acho que preferiam fingir que não sabiam. Também tinha certeza de que os dois teriam tido ataques cardíacos se soubessem que eu estava pensando em beijar um menino, o que, surpreendentemente, não influenciava em nada as minhas considerações. Para mim não havia nada de errado com a ideia de beijar Ocean. Eu só não via como beijá-lo poderia melhorar a situação. Naquele momento, meu irmão atirou sua garrafa de água em mim. Levantei a cabeça. Você está bem? Perguntou. Parece estar passando mal. Eu estava me sentindo mal, como se estivesse com febre. Tinha certeza de que não estava, mas minha pele estava estranhamente quente. Queria ir para a cama e me esconder. Sim, disse. Estou me sentindo meio estranha. Posso terminar mais cedo e ir para casa?
Meu irmão se aproximou de mim e pegou a garrafa. Colocou a mão na minha testa. Seus olhos arregalaram-se. Sim, vou te levar. Jura? Ele pareceu irritado de repente. Acha que deixaria minha irmã ir andando para casa com febre? Não estou com febre. Sim, ele falou. Está. Ele não estava errado. Cheguei em casa mais cedo do que de costume, então meus pais não tinham chegado do trabalho ainda. Navid me levou água, me deu remédios e me colocou na cama. Eu não estava passando mal exatamente, mas me sentia estranha e não sabia descrever a sensação. Aparentemente não havia nada de errado comigo, exceto que a minha temperatura havia disparado. Mesmo assim, dormi. Quando acordei, a casa estava às escuras. Eu estava zonza. Pisquei e olhei ao redor. Ergui o corpo e peguei a garrafa de água que Navid havia deixado. Bebi tudo, encostei minha cabeça quente contra a parede fria e me perguntei que diabos tinha acontecido comigo. Só então reparei no meu celular na mesinha ao lado da cama. Tinha 5 mensagens não lidas. As 2 primeiras eram de 6 horas antes. Oi, como foi o treino? As outras 3 mensagens tinham sido enviadas havia 10 minutos. Vi que horas eram, 2 da manhã. Você deve estar dormindo, mas se não, você me liga? Desculpa por acabar com a sua franquia de mensagens. Eu não tinha certeza se tinha condições de ligar para alguém naquele momento, mas nem pensei sobre isso. Selecionei o número dele e liguei na mesma hora. E então me enterrei sobre as cobertas, puxando o lençol sobre a cabeça para ajudar a abafar minha voz. Não queria ter que explicar aos meus pais por que estava perdendo preciosos minutos de telefone falando com um menino às 2 da manhã. Eu não tinha ideia do que diria. Ocean atendeu ao primeiro toque, o que me fez pensar que talvez ele também estivesse se escondendo da mãe. Mas ele falou oi em voz alta, como uma pessoa normal. E percebi que não, que eram apenas os meus pais que se metiam na minha vida o tempo todo. Oi, sussurrei. Estou me escondendo debaixo das cobertas. Ele riu. Por quê? Todo mundo está dormindo, eu disse calmamente. Minha mãe e meu pai me matariam se me encontrassem ao telefone tão tarde. Além disso, os minutos são caros. Desculpa, ele respondeu, mas não parecia estar arrependido. A propósito, tô com febre. Fiquei na cama todo esse tempo, expliquei. Acabei de acordar e ver suas mensagens. Jura? Ele disse alarmado. O que aconteceu? Não sei. Tá se sentindo bem agora? Um pouco estranha, mas estou bem, acho. Ele ficou quieto por um segundo a mais do que o normal. Ainda está aí? Questionei. Sim, eu só. Eu não tinha reparado nisso até você dizer, mas eu também não estou me sentindo bem. Jura? Sim, disse ele. Eu só senti minha cabeça ardendo novamente. Podemos, por favor, falar sobre isso? Sua voz era suave, mas demonstrava medo. Eu sei que você tem me evitado, mas não sei por quê. E se não falarmos sobre isso, eu não. Falar sobre o quê? Sobre nós, continuou ele, um pouco sem fôlego. Sobre nós, meu Deus, eu quero falar sobre nós. Eu nem consigo pensar direito perto de você. E finalizou dizendo: Não sei mais o que está acontecendo. Senti minha mente desacelerar enquanto meu coração disparava. Um nervosismo terrível e maravilhoso tomou conta do meu peito. Me senti paralisada. Queria tanto dizer algo, mas não sabia o que dizer, como dizer, ou mesmo se devia dizer alguma coisa. Não conseguia decidir. De repente, estava repensando tudo. E ficamos perdidos no silêncio por vários segundos até que ele finalmente falou de novo. Sou apenas eu? Estou imaginando isso? O som de sua voz partiu meu coração. Eu não tinha ideia de como Ocean podia ser tão corajoso. Não tinha ideia de como ele podia se colocar numa posição tão vulnerável. Não havia jogos com ele. Não havia declarações confusas e tortuosas. Ele apenas se mostrava abertamente, expondo seu coração e, nossa, eu o respeitava por isso. Mas isso também me assustava muito. Na verdade, estava começando a me perguntar se a minha febre não seria simplesmente uma consequência daquilo, dele, da situação toda, porque quanto mais ele falava, mais delirante eu me sentia. Sentia minha cabeça girar e a minha mente derreter aos poucos. Fechei os olhos. Ocean, finalmente falei. Sim, eu. Eu só. E parei. Tentei recuperar o equilíbrio. Podia ouvir sua respiração. Podia dizer que ele estava esperando algo, qualquer coisa, e podia sentir meu coração se abrindo, e aí percebi que não havia por que mentir. No mínimo, ele merecia saber a verdade. Você não está imaginando, falei. Ouvi sua respiração pesada quando ele respondeu, sua voz estava um pouco rouca. Não tô? Não, não tá. Eu tô sentindo também. Nenhum de nós falou nada por um tempo. Ficamos ali em silêncio, ouvindo a respiração um do outro. Então, por que você está me evitando? Ele perguntou por fim. Do que tem medo? Disso, disse. Meus olhos ainda estavam fechados. Tenho medo disso.
Isso não tem futuro, eu lhe falei. Não temos futuro. Por que não? Ele perguntou. Por causa dos seus pais? Porque eu sou um carinha branco qualquer? Abri os olhos de repente e ri, mas a risada soou triste. Não, eu disse, não por causa dos meus pais. Quer dizer, é verdade também que os meus pais não o aprovariam, mas não porque você é branco. Meus pais não aprovariam nenhum menino, nenhum. Não só você. Bom, mas eu nem ligo para isso. Suspirei com força. Não é por isso. Então por quê? Fiquei quieta por tempo demais, mas ele não me pressionou a falar. Não disse uma palavra, apenas esperou. Finalmente quebrei o silêncio. Você é muito legal, eu falei, mas não tem ideia de como uma coisa assim pode ser complicada. Não tem ideia de como a sua vida comigo poderia ser diferente. Não tem ideia. O que você quer dizer? Quero dizer que o mundo é horrível, Ocean. As pessoas são muito preconceituosas. Ocean ficou quieto por vários segundos, espantado. É com isso que você se preocupa? Sim, respondi calmamente. É. Bom, eu não me importo com o que as outras pessoas pensam. Minha cabeça estava ardendo de novo. Me sentia desequilibrada. Ouça, ele falou com suavidade. Não precisa ser nada sério. Só quero conhecer você melhor. Eu só. Bom, eu trombei sem querer com você e faz horas que não estou conseguindo respirar direito. Disse com a voz falhando de novo. Estou me sentindo meio louco, como se não pudesse. Quero dizer, só quero entender o que é isso. E concluiu: só quero saber o que está acontecendo. Meu coração palpitava muito rápido. Sussurrei: eu estou me sentindo assim também. Está? Sim, respondi baixinho. Ele respirou fundo, parecia nervoso. Então será que podíamos, talvez só passar mais tempo juntos? Propôs. Fora da escola? Talvez em algum lugar bem longe daquela tarefa nojenta de biologia? Eu ri e estava zonza. Isso é um sim? Suspirei. Queria tanto dizer sim, mas falei. Talvez. Sem pedidos de casamento, hein? Já recebi muitos. Isso é hora de fazer piada? Ocean riu. Você tá partindo meu coração e fazendo piada. Nossa! Sim, suspirei. Não sabia o que tinha de errado comigo. Eu estava sorrindo. Peraí, o que esse sim quer dizer? É um sim para passar mais tempo comigo? Sim. Sim? Sim, sussurrei. Adoraria passar mais tempo com você. Eu me senti nervosa e feliz e apavorada, tudo de uma vez. Minha temperatura também foi para as alturas. Sentia como se fosse desmaiar. Agora eu preciso ir, disse. Te ligo depois, tá? Tá, ele falou. Tá. Desligamos. Eu não saí da cama por 3 dias. 18. Fiquei de cama pelo resto da semana. A febre finalmente cedeu na sexta-feira, mas minha mãe ainda me fez ficar em casa. Tentei argumentar que estava bem, que não tinha outros sintomas, mas ela não me deu ouvidos. Não tinha virado um resfriado, não sentia dores no corpo, não sentia nada além da cabeça quente. Me sentia um pouco como se meu cérebro estivesse em chamas. Ocean tinha me enviado uma mensagem, mas eu tinha tido tão poucos momentos de clareza que não consegui responder. Imaginei que ele descobriria, de uma forma ou de outra, que eu ainda estava doente, mas nunca imaginei que ele fosse procurar meu irmão. Navid veio me ver na sexta-feira depois da escola. Ele se sentou na minha cama e me deu um tapinha na testa. Pare, murmurei. Me virei e enterrei o rosto no travesseiro. Seu namorado estava atrás de você hoje. Eu me virei tão rápido que quase quebrei o pescoço. O quê? Você ouviu o que eu disse. Ele não é meu namorado. Navid ergueu as sobrancelhas. Bem, eu não sei o que você fez com esse garoto que aparentemente não é seu namorado, continuou, mas tenho quase certeza de que ele está apaixonado por você. Cala a boca, eu disse e enfiei meu rosto de volta no travesseiro. Não tô brincando, não. Mostrei o dedo do meio sem olhar. Bom, tanto faz, disse Navid. Não precisa acreditar em mim. Apenas achei que você devia saber. Ele está preocupado. Talvez você deva ligar para ele. Então eu fiz uma careta. Me endireitei lentamente, dobrando o travesseiro sobre o meu pescoço e encarei meu irmão. Você está falando sério agora? Navid encolheu os ombros. Você não está ameaçando bater nele? Perguntei. Tá dizendo para eu ligar para ele? Tô me sentindo mal pelo cara. Ele parece legal. Ri. Sei. Falando sério, disse Navid e se levantou. Vou só te dar um conselho, ok? Então ouça com atenção. Revirei os olhos. Se não está interessada? Começou. Diga para ele agora. O quê? Por que está falando isso? Navid balançou a cabeça. Apenas não seja má. Eu não sou má. Meu irmão já estava na porta quando caiu na risada. Gargalhou. Você é o cão, disse. E eu não quero ver esse carinha magoado, tá? Ele parece tão inocente.
Com certeza não faz ideia de onde está se metendo. Encarei Navid estupefada. Promete, disse ele, tá? Se não gosta dele, deixe-o em paz. Mas eu gostava dele. O problema não era saber se gostava dele ou não. O problema era que eu não queria gostar dele. Já podia até ver o futuro. Imaginava a gente indo a algum lugar, qualquer lugar, e alguém me dizendo algo horrível. Podia imaginar a paralisia dele. Podia imaginar a estranheza que tomaria conta de nós dois. Como tentaríamos fingir que nada tinha acontecido, mesmo que a vergonha fosse lentamente tomando conta de mim. Eu sabia como a experiência o deixaria, inevitavelmente o constrangido de passar tempo comigo, como ele um dia perceberia que não queria ser visto comigo em público. Eu imaginava me apresentando às pessoas em seu mundo, vendo a repulsa ou a desaprovação velada delas, e como estar comigo o faria perceber que seus próprios amigos eram racistas enrustidos, que seus pais ficariam felizes em ser bonzinhos com gente diferente, desde que essa gente não beije o filho deles. Estar comigo iria perfurar a bolha segura e confortável de Ocean. Tudo a meu respeito, meu rosto, minha maneira de me vestir, tinha se tornado político. Houvera um tempo em que a minha presença apenas deixava as pessoas confusas. Eu costumava ser apenas uma estranha qualquer, uma entidade insondável que podia ser facilmente desconsiderada, facilmente descartada. Mas um dia, após uma terrível tragédia, eu tinha acordado sobre os holofotes. Não importava que estivesse tão abalada e horrorizada quanto todo mundo. Ninguém acreditava na minha dor. Pessoas que eu não conhecia de repente me acusavam de assassinato. Estranhos gritavam comigo na rua, na escola, no mercado, nos postos de gasolina e nos restaurantes, me mandando voltar para casa. Vá para casa, volte para o Afeganistão, sua terrorista de merda de camelo. Eu queria responder que morava logo ali, no mesmo quarteirão. Queria dizer que nunca estivera no Afeganistão, que só tinha visto um camelo uma vez em uma viagem ao Canadá, e que o camelo era infinitamente mais gentil do que os humanos que conhecia. Mas o que eu dizia nunca importava. As pessoas falavam por cima de mim, falavam por mim, falavam por sobre mim sem nunca pedirem a minha opinião. Tinha me tornado um tópico de discussão, uma estatística. Não era mais livre para ser apenas uma adolescente, apenas um ser humano, apenas carne e sangue. Não. Eu tinha que ser mais do que isso. Eu era um ultraje, um tema polêmico de conversa. E já sabia que aquilo, o que quer que fosse aquilo com Ocean, só poderia terminar em lágrimas. Então não liguei para ele. 19. Não achei que estivesse fazendo a coisa certa ao ignorá-lo de novo. Não mesmo. Eu simplesmente não sabia mais o que fazer. Não tinha todas as respostas. Eu me preocupava com Ocean e, do meu jeitinho confuso, estava tentando protegê-lo. Estava tentando proteger a nós dois. Queria que voltássemos a ser apenas conhecidos. Queria que fôssemos gentis um com o outro e pronto. Tínhamos 16 anos, pensava. Aquilo iria passar. Ocean iria ao baile de formatura com uma garota legal com um nome facilmente pronunciável e eu seguiria em frente, literalmente, quando meu pai inevitavelmente conseguiu um emprego que pagasse melhor em outro lugar e viesse anunciar, com orgulho, que nos mudaríamos para uma cidade ainda melhor, um bairro melhor, um futuro melhor. Seria bom ou algo parecido com bom. O único problema do meu plano, é claro, era que Ocean não concordava com ele. Apareci na aula do professor Jordan na segunda-feira, mas quase certamente fiquei com nota baixa naquele dia porque não disse nada durante toda a aula, por dois motivos. 1. Ainda sentia um pouco do calor inexplicável na minha cabeça. 2. Estava tentando não chamar a atenção para mim. Não olhei para o Ocean durante a aula. Não olhei para ninguém. Fingi não prestar atenção porque esperava que ele entenderia a dica e pararia de falar comigo. Que plano idiota! Eu tinha acabado de escapar da sala e estava correndo por um corredor deserto quando ele me encontrou. Ele me segurou pelo braço e eu me virei. Ele parecia nervoso, um pouco pálido. Me perguntei sobre o que devia estar pensando da minha aparência. Oi? Sussurrou. Oi? Respondi. Ele ainda não tinha me largado. Seus dedos estavam semi-fechados em volta do meu antebraço, como uma pulseira larga. Eu encarei sua mão. Não queria que ele me soltasse, mas quando me viu olhando, ele se assustou, soltou meu braço. Sinto muito, disse ele. Pelo quê? Por tudo o que eu fiz, justificou. Eu fiz algo errado, não fiz? Estraguei tudo? Meu coração parou, de vez. Ele era tão legal e estava tornando tudo tão mais difícil. Você não fez nada errado, eu disse. Eu juro. Não? Ele ainda parecia muito nervoso. Abanei a cabeça. Agora eu preciso ir para a aula, tá? Eu me virei para ir embora e ele falou o meu nome em um tom de pergunta. Me virei de volta. Ele se aproximou. Podemos conversar? No almoço?
Examinei os olhos dele, a dor que ele estava tentando disfarçar, e me dei conta de que as coisas já tinham ido longe demais. Eu as tinha deixado chegar a esse ponto e agora não tinha mais como ignorá-lo e esperar que ele simplesmente desaparecesse. Não podia ser tão cruel. Não, eu teria que lhe dizer, de maneira clara e direta, o que estava prestes a acontecer. Que teríamos de parar com tudo aquilo, seja lá o que aquilo fosse. Então aceitei. Falei onde ficava a minha árvore e para ele me encontrar lá. O que eu não podia antecipar, claro, era que outra pessoa estivesse lá me esperando. Youssef estava encostado na árvore. Youssef! Nossa, quase tinha me esquecido do Youssef. Eu ainda o achava lindo e estaria mentindo se dissesse que ele não tinha passado pela minha cabeça uma ou duas vezes ao longo das semanas anteriores, mas, de forma geral, ele tinha desaparecido da minha mente. Eu não tinha motivos para pensar nele, porque raramente o via na escola, e não fazia ideia do que ele estava fazendo ali. Eu queria que ele fosse embora, mas Ocean ainda não tinha chegado e eu já estava nervosa o suficiente com a conversa que estávamos prestes a ter. Não queria ter de pedir a Youssef para ir a outro lugar. Além disso, não parecia justo da minha parte reivindicar uma propriedade pública. Então peguei meu celular, fiz uma curva fechada para a esquerda e comecei a escrever uma mensagem de texto dizendo a Ocean que me encontrasse em outro lugar. Youssef chamou meu nome. Olhei para trás, surpresa, ainda sem ter enviado a mensagem de texto inacabada. Oi? Aonde você está indo? Ele se aproximou sorrindo. Talvez num outro dia, num outro horário, eu teria me interessado por aquele sorriso. Naquele momento, estava muito distraída. Desculpa, falei. Estou procurando uma pessoa. Ah, ele disse, seguindo meu olhar. Eu estava apertando os olhos em direção ao pátio onde a maior parte dos alunos se reunia durante o almoço todos os dias. Por isso, o pátio era um lugar que eu sempre evitava. Então, realmente não sabia o que estava procurando ao olhar ao redor. Mas Youssef continuava falando e, de repente, fiquei irritada, o que não era justo. Ele não tinha como saber como eu estava preocupada. Nada do que ele me dissesse foi ofensivo, nem mesmo indesejável. Era apenas um mau momento para isso. Quis voltar e ver como estava a minha árvore, ele estava dizendo. Imaginei que você pudesse estar aqui. Legal, respondi ainda olhando para longe. Youssef inclinou a cabeça para minha frente. Posso fazer algo para ajudar? Não, eu disse. Eu só. Ei? Eu me virei. Meu alívio repentino foi substituído num instante por apreensão. Ocean havia chegado, mas ele parecia confuso. Estava olhando para Youssef, que continuava parado muito perto de mim. Abri 1,5 metros de distância entre nós. Ei? Saudei, tentando sorrir. Ocean veio na minha direção, mas ainda parecia incerto. É ele que você estava procurando? Youssef falou, parecendo surpreso. Foi preciso um grande esforço para eu não mandar Youssef ir dar uma volta. Dizer que aquele era obviamente um péssimo momento para conversa fiada, que ele claramente não tinha ideia de como ler as situações. Ei, cara, o que está acontecendo? Youssef disse, mais afirmando do que perguntando, e estendeu a mão para apertar a de Ocean, exceto que ele não a apertou exatamente. Ele fez aquela coisa que os garotos fazem às vezes quando puxam uns aos outros para perto e dão uma espécie de meio abraço. Você conhece a Shirin? Perguntou. Mundo pequeno. Ocean permitiu o cumprimento, aceitando o abraço de irmão de Youssef involuntariamente, e eu supus que foi apenas porque ele era uma pessoa legal e educada. Seu olhar, entretanto, parecia quase zangado. Ocean não disse uma palavra para Youssef, não ofereceu uma resposta nem uma explicação. Ei, eu disse, preciso falar com meu amigo a sós, ok? Nós estamos indo para... Ah, tudo bem, disse Youssef. Vou ser rápido então. Só queria saber se você entrará em jejum na próxima semana. Minha família sempre organiza um enorme iftar na primeira noite, e você e seu irmão, e até seus pais, se quiserem, podem vir. Que diabos! Como você sabe que eu tenho um irmão? Youssef franziu a testa. Navid está na maioria das minhas aulas. Eu juntei 2 mais 2 depois da última vez em que conversamos. Ele não te contou? Tudo bem. Olhei para Ocean, que parecia que tinha levado um soco no estômago. Sim, vou mandar o Navid falar com você. Eu tenho que ir. Só me lembrei vagamente de dizer um tchau educado depois disso. Estava mais preocupada com a expressão de Ocean quando fomos embora. Ele parecia estar se sentindo traído. Eu lhe disse que não sabia onde ir, que queria falar com ele em algum lugar calmo e privado, mas a biblioteca era o único lugar em que conseguia pensar, e não é permitido falar lá, muito menos conversar. E ele disse: Meu carro está no estacionamento. Isso foi tudo o que ele disse. Eu o segui até o carro em silêncio e foi só quando sentamos lá dentro, com as portas fechadas ao redor do nosso próprio mundinho, que ele me olhou e disse: Você. Ele suspirou e se virou de repente, encarando o chão. Você está namorando aquele cara? O Youssef? O quê?
Não! Ele levantou o olhar. Não! Eu não tô namorando ninguém! Ah! Seus ombros caíram. Estávamos sentados no banco de trás do carro, um de frente para o outro, e ele se recostou na porta atrás dele. Reclinando a cabeça contra a janela, parecia exausto. Passou a mão pelo rosto e finalmente disse: O que aconteceu? O que aconteceu desde a última vez que conversamos? Acho que talvez eu tenha tido mais tempo para pensar. Ele parecia inconsolável. Não havia outra maneira de descrever. Ele soou inconsolável quando anunciou: Você não quer ficar comigo. Ocean era tão direto. Ele parecia sempre honesto e correto, e eu realmente o admirava por isso. Mas era verdade que, naquele momento, sua honestidade estava tornando a conversa mais difícil do que precisava ser. Eu tinha um plano. Eu tinha tudo planejado na minha cabeça. Esperava contar uma história, pintar um quadro, ilustrar muito, muito claramente porque aquilo ali estava fadado a dar errado e porque devíamos evitar nos arremessar em direção à futura dissolução, inevitável e dolorosa, de tudo que tínhamos construído até ali. Mas todos os meus argumentos tão bem traçados pareciam fúteis agora, bobos, impossíveis de articular. Olhando nos olhos dele, tudo mudou na minha cabeça. Meus pensamentos estavam agora embaralhados e desorganizados, e eu não sabia como continuar a não ser despejando desordenadamente os meus sentimentos sobre ele. Ainda assim, eu estava demorando muito. Fiquei em silêncio por muito tempo. Estava atrapalhada. Ocean endireitou-se e sentou-se mais perto. Ele se inclinou na minha direção e eu senti meu peito apertar. Podia de repente sentir o cheiro dele, seu perfume particular já conhecido, em todos os lugares. Eu estava no carro dele, me dei conta, e de repente percebi que podia olhar em volta para ter uma noção de onde estávamos, de quem ele era. Queria catalogar aquele momento, capturá-lo em palavras e imagens. Queria me lembrar daquilo, queria me lembrar dele. Eu nunca quisera me lembrar de alguém antes. Ei, ele disse mais baixinho. Não sei o que ele tinha visto no meu rosto, o que captara nos meus olhos ou na minha expressão, mas ele de repente parecia diferente. Talvez tivesse percebido que eu estava apaixonada e muito, e que aquilo não era fácil para mim, e que na verdade eu não queria ir embora. Eu o olhei nos olhos. Ele tocou meu rosto, seus dedos acariciando a minha pele, e eu engasguei. Me afastei um pouco. Tinha sido inesperado. Minha reação foi exagerada. Minha respiração se tornou mais pesada. Minha cabeça ardia de novo. Eu sinto muito, mas não dá, disse. Não consigo fazer isso. Por que não? Porque sim, respondi. Porque sim. Por que porque sim? Porque não vai dar certo. Estava confusa, parecendo estúpida. Simplesmente não vai dar certo. Isso não depende de nós? Ele questionou. Não controlamos se isso vai dar certo ou não? Sacudi a cabeça. Não é tão simples assim, você não entende. E a culpa não é sua por não entender, eu disse. Mas você apenas não sabe o que você não sabe. Não consegue enxergar. Não consegue imaginar como sua vida seria diferente se estivesse comigo, convivendo com alguém como eu. Fiz uma pausa, tentei encontrar as palavras. Seria difícil para você e para os seus amigos e sua família. Por que você tem tanta certeza de que me importo com o que as outras pessoas pensam? Você vai se importar, eu disse. Não, não vou. Eu já não me importo. É fácil falar agora, respondi balançando a cabeça. Mas você não tem ideia. Vai se importar, Ocean. Acredite, você vai. Por que não me deixa decidir com o que eu vou me importar? Eu continuava balançando a cabeça. Não conseguia olhar para ele. Olha, disse ele, pegando as minhas mãos, e eu não tinha percebido até aquele exato momento como as minhas mãos tremiam. Ele apertou meus dedos, me puxou para mais perto. Meu coração disparou. Olha, ele repetiu, eu tô pouco me lixando para o que as pessoas pensam. Eu não me importo, ok? Você se importa sim, falei de novo baixinho. Acha que não, mas se importa sim. Como você pode afirmar isso? Porque sim, eu disse, porque eu sempre digo isso, sempre digo que não me importo com o que as outras pessoas pensam. Digo que nada me incomoda, que eu tô pouco me lixando sobre as opiniões de gente babaca, mas não é verdade. Admiti e os meus olhos arderam enquanto eu falava. Não é verdade, porque dói toda vez, e isso quer dizer que eu me importo sim. Quer dizer que eu não sou forte o bastante, porque toda vez que alguém diz algo grosseiro, algo racista, toda vez que um morador de rua mentalmente doente sai correndo quando me vê cruzar a rua, dói. E nunca para de doer. Só vai ficando mais fácil de se recuperar. E você não sabe como é isso. Não sabe como é a minha vida e não sabe como seria se tornar parte dela. Dizer ao universo que está comigo: não acho que você entende que estaria se tornando um alvo. Estaria arriscando o mundo feliz e confortável em que vive. Eu não vivo num mundo feliz e confortável. Disse ele, de repente, e seus olhos brilharam intensos.
E se a vida que levo serve como exemplo de felicidade, então o mundo está ainda mais bagunçado do que eu pensava, porque eu não estou feliz e não quero ser como os meus pais. Eu não quero ser como todo mundo que conheço. Quero escolher como viver minha própria vida, ok? Quero escolher com quem quero estar. Eu só conseguia olhar para ele. Meu coração batia forte no peito. Talvez você se preocupe com o que as outras pessoas pensam, argumentou ele e sua voz estava mais suave agora. E tudo bem, mas eu realmente não me preocupo. Ocean, sussurrei, por favor. Ele ainda estava segurando as minhas mãos e parecia tão seguro e real que eu não sabia como lhe dizer que não tinha mudado de ideia, nem um pouquinho, e que quanto mais ele falava, mais eu sentia meu coração implodir. Por favor, não faça isso, disse ele. Por favor, não desista de mim porque está preocupada com a opinião dos preconceituosos e idiotas. Desista de mim se não gostar de mim. Diga que me acha burro e feio e eu juro que vai doer menos. Não posso fazer isso, falei. Acho você maravilhoso. Ele suspirou. Não estava olhando para mim quando disse: Isso não está ajudando. Eu também acho que você tem olhos realmente lindos. Ele ergueu o olhar surpreso. Você acha? Assenti, e ele riu baixinho. Pegou as minhas mãos e as pressionou contra o peito dele, que era forte. Senti o coração dele acelerado sobre as minhas palmas. Senti o contorno do corpo dele sobre a blusa e fiquei meio zonza. Ei, ele disse. Eu o olhei nos olhos. Você não tem nada ofensivo para me dizer? Para me fazer te odiar um pouquinho? Balancei a cabeça. Lamento, Ocean, de verdade, por tudo. Eu não entendo como pode ter tanta certeza disso, afirmou e seus olhos ficaram tristes novamente. Como pode ter tanta certeza de que não vai dar certo se nem quer dar uma chance? Porque eu já sei, respondi. Já sei o que vai acontecer. Ele rebateu. Você não sabe o que vai acontecer. Sim, eu sei. Já sei como a história termina. Não, você acha que sabe, mas não tem ideia do que está prestes a acontecer. Tenho sim, argumentei. Eu. E ele me beijou. Não foi como as coisas que já tinha lido. Não foi rápido, não foi suave nem simples. Senti uma verdadeira euforia quando ele me beijou, como se todos os meus sentidos tivessem se fundido e eu tivesse me tornado pura respiração e batimento cardíaco. Não era nada como eu tinha pensado que seria. Era melhor. Era infinitamente melhor. Na verdade, podia ser a melhor coisa que já tinha me acontecido. Eu nunca tinha beijado, mas, de alguma forma, não precisei de um manual. Eu me entreguei ao beijo, a ele, e ele abriu os meus lábios e eu adorei. Adorei o gosto dele, como era doce e quente, e me senti delirante. Pressionada contra a porta do passageiro, minhas mãos estavam em seus cabelos e eu não conseguia pensar. Não conseguia pensar em nada, nada além do que estava acontecendo e também da impossibilidade do que estava acontecendo. Quando ele se afastou ofegante, ele pressionou sua testa contra a minha e disse: Uau! Nossa! E eu achei que tivesse acabado, mas ele me beijou de novo, e de novo, e de novo. Ouvi o sinal tocar ao longe, ouvi como se estivesse escutando pela primeira vez. E então, de repente, minha mente voltou a funcionar. Foi como um estrondo sônico. Me endireitei muito rápido, meus olhos estavam faiscando, estava quase hiperventilando. Ai, meu Deus! Disse. Ai, meu Deus! Ele me beijou novamente. Eu me afoguei. Quando nos separamos, estávamos ambos respirando com dificuldade, mas ele estava me olhando e disse: Caramba! Mais baixinho, como se estivesse falando apenas para si mesmo. E eu disse: Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. E ele continuou apenas olhando para mim, com a cabeça ainda em outro lugar, e eu peguei minha mochila e ele arregalou os olhos, de repente alertas, e disse: Não vá. Eu tenho que ir, repeti. O sinal tocou. Tenho que ir para a aula. Aquilo era obviamente uma mentira. Eu não estava nem aí para a aula. Estava sendo apenas covarde, tentando fugir, e agarrei a maçaneta. Abri a porta e ele disse: Não, espera! E eu disse: Talvez devêssemos ser apenas amigos, tá bom? E desci do carro antes que ele pudesse me beijar novamente. Olhei para trás apenas uma vez e o vi me observando conforme eu me afastava. Ele parecia espantado, e eu soube que tinha acabado de deixar tudo muito pior. 20. Matei a aula de biologia. Nosso tempo com o gato morto tinha chegado oficialmente ao fim. Retomaríamos o trabalho normal com livros didáticos por um tempo até nossa próxima tarefa de laboratório. Mas ainda assim, não tive coragem. Não sei o que faria se o visse novamente. As coisas ainda estavam muito frescas. Meu corpo agora parecia ser composto inteiramente de nervos, como se os músculos e os ossos tivessem sido removidos para criar espaço para todas essas novas emoções.
As coisas entre nós estavam oficialmente fora de controle. Fiquei tocando meus lábios durante toda a tarde, confusa, espantada e um pouco desconfiada de que tinha imaginado tudo aquilo. O calor na minha testa não diminuía. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo com a minha vida, mas a loucura do dia só fez com que me sentisse mais ansiosa para ir ao treino. Dançar me dava foco e controle. Quando treinava, via resultados. Eu gostava de como aquilo era simples, simples e objetivo. O que diabos está acontecendo com você? Foi assim que meu irmão me cumprimentou. Larguei a mochila no chão. Jacob, Bijan e Carlos estavam agrupados em um canto distante da sala de dança, fingindo que não estavam me encarando. O quê? Questionei, tentando ler o rosto deles. Que foi? Navid fechou os olhos com força, abriu-os, olhou para o teto, passou as mãos pelos cabelos. Eu disse para você ligar para ele, falou. Não para você ficar com ele. Fiquei de repente paralisada, horrorizada. Navid estava balançando a cabeça. Olha só, disse ele. Eu não tô nem aí, tá? Não me importo de você beijar um cara. Nunca pensei que fosse uma santa, mas você tem que ser mais cuidadosa. Não pode simplesmente sair por aí beijando caras como ele. As pessoas reparam. Finalmente consegui separar meus lábios, mas quando falei, as palavras soaram como sussurros. Navid, eu disse, tentando não ter um ataque cardíaco. Do que você está falando? Navid pareceu subitamente confuso. Ele estava me olhando como se não tivesse certeza de que meu pânico era real, como se duvidasse se eu estava apenas fingindo agir, como se não soubesse como diabos ele tinha descoberto que eu tinha ficado com alguém pela primeira vez na vida. Carros, ele anunciou. Eles têm janelas. E daí? E daí? Falou irritado. Que as pessoas viram vocês dois. Sim, concordei. Eu entendi isso, mas qual é o problema? Estava quase gritando com ele, meu pânico transformando-se rapidamente em raiva. O que os outros têm a ver com isso? Por que contariam para você? Navid fez uma cara feia para mim. Parecia ainda não ter se decidido se eu o estava enrolando ou não. Você sabe alguma coisa sobre esse cara? Perguntou. Sobre esse tal de Ocean? Claro que sei. Então não sei por que está tão confusa. Eu estava respirando forte, queria berrar. Navid, eu disse com delicadeza, eu juro por Deus que se você não me disser o que está acontecendo, eu vou te dar um chute no saco. Ei, ele falou fazendo uma careta, não há necessidade dessa violência toda. Eu não estou entendendo. Agora eu estava berrando mesmo. Por que alguém daria a mínima para quem eu beijo ou deixo de beijar? Eu não conheço ninguém nessa escola. Garota, ele disse, rindo de repente, você não precisa conhecer ninguém nessa escola. Ele que conhece. Seu namoradinho é meio famoso. Ele não é meu namoradinho. Que seja. E daí, um pânico começou a se formar no meu peito, apertando minha garganta. O que quer dizer? Falei, com meio famoso. Ele é, tipo, o queridinho. Ele é do time de basquete. Eu tive que me sentar, bem ali, porque minha cabeça pôs-se a girar. Fiquei enjoada, nauseada para valer. Não sabia nada sobre basquete. Não prestava atenção em esportes em geral. Não saberia dizer porcaria nenhuma sobre quem faz o que com a bola, como marcar pontos, nem porque isso parecia tão importante para as pessoas. Mas tinha entendido uma coisa importante sobre aquela escola assim que havia chegado. Todo mundo era obcecado pelo time de basquete. A temporada anterior tinha sido espetacular e o time continuava invicto. Eu ouvia isso todos os dias nos anúncios matinais que ressoavam pelos corredores. Escutava os lembretes constantes, quase diários, sobre o início da temporada dali a 2 semanas e sobre como tínhamos de apoiar a nossa equipe, comparecer tanto aos jogos locais quanto aos de fora de casa, ir às reuniões de incentivo vestindo as cores da escola. Afinal, esse era o espírito e blá blá blá. Mas eu nunca tinha ido a nenhum evento, nunca tinha visto nenhum jogo da escola. Aliás, de nenhuma escola. Eu só fazia o que era absolutamente necessário. Não me voluntariava para nada, não participava de nada. Não tinha entrado para nenhuma organização estudantil. Naquele dia mesmo, tinha recebido por e-mail um lembrete de que dali a 15 dias, no dia do jogo de abertura da temporada, todos deveriam se vestir de preto dos pés à cabeça. Era uma piadinha. Tínhamos de fingir que estávamos indo ao velório do time adversário. Eu achava aquilo ridículo. Daí... Espera, falei confusa. Como é que ele pode estar no time se ainda está no segundo ano? Navid me olhou como se quisesse me dar um tapa. Você tá falando sério? Como é que eu sei mais sobre esse cara do que você? Ele tá no terceiro. Mas ele está em 2 das minhas. Comecei a falar, mas depois parei. Ocean estava na minha turma de biologia avançada. Era eu que estava deslocada ali.
estava adiantada. Em geral, aquela disciplina era para quem estava no terceiro ou no quarto ano. A outra matéria, Perspectivas Globais, era eletiva. Só primeiranistas não podiam se matricular. Ocean era um ano mais velho que eu, o que explicaria por que ele estava tão decidido a respeito da faculdade quando lhe perguntei. Tinha falado sobre a sua escola como se fosse algo concreto, algo com o que se preocupar até. Ele estava quase indo para a faculdade. Logo faria os exames de qualificação. No próximo ano, já poderia se inscrever. Ele jogava basquete. Ai, meu Deus! Caí de costas, deitada no chão gasto da sala de dança e encarei as luzes embutidas. Queria desaparecer. É grave? Perguntei e o medo apareceu em minha voz. É tão grave assim? Ouvi Navid suspirando. Ele veio até mim e se abaixou. Não é grave, só é estranho. Vai virar fofoca. As pessoas estão meio confusas. Droga, eu disse, fechando os olhos. Era exatamente o que eu não queria que acontecesse. 21. Quando cheguei em casa naquele dia, encontrei consolo, pela primeira vez, no fato de que meus pais nunca tinham dado a mínima para a minha vida escolar. Eles eram tão alheios, na verdade, que honestamente não tinha certeza se meu pai sabia onde ficava a minha escola. Meu retorno para casa uma hora atrasada depois de um filme do Harry Potter, aquilo sim, era algo com que se preocupar. Agora imaginar que o meu querido colégio americano pudesse ser mais assustador do que as ruas perigosas do subúrbio, isso lhes parecia impossível. Nunca tinha conseguido fazer os meus pais se envolverem com a minha escola. Eles nunca se voluntariavam para nada, nunca apareciam em eventos, não liam as circulares, não faziam parte da associação de pais e professores, nem ajudavam nas festas. Minha mãe só colocava os pés no colégio para fazer minha matrícula. Fora isso, nada. A única vez em que tinham demonstrado interesse fora logo depois do 11 de setembro, quando aqueles dois caras me atacaram no caminho de volta para casa. Navid basicamente salvou a minha vida naquele dia. Ele apareceu com a polícia um pouco antes deles baterem na minha cabeça contra o concreto. Foi um ataque premeditado. Alguém os escutara conversando, na aula, sobre o plano de virem atrás de mim. A pessoa tinha avisado Navid. Os policiais não prenderam ninguém naquele dia. As luzes das sirenes assustaram os caras o suficiente para recuarem. Então, quando os policiais desceram do carro e me viram sentada na calçada, tremendo, tentando desembaraçar meu lenço do pescoço, eles suspiraram, disseram para os dois trastes pararem de ser burros e os mandaram para casa. Navid ficou furioso. Ficou repetindo para fazerem alguma coisa, que aqueles caras deveriam ser presos, e os policiais disseram para ele se acalmar, que eram apenas crianças, que não havia necessidade de tornar isso um drama. E então, os policiais se aproximaram de mim, do lugar onde eu ainda estava sentada no chão, e perguntaram se eu estava bem. Eu realmente não entendi a pergunta. Você está bem? Um dos policiais insistiu. Eu não tinha morrido e, por algum motivo, imaginei que isso significava que eu estava bem, então assenti. Olha só, disse ele, talvez você deva repensar essa coisa toda. Levante-se. Ele gesticulou vagamente para minha cabeça. Andará assim por aí o tempo todo? Balançou a cabeça e suspirou. Sinto muito, menina, mas é como se você estivesse pedindo para isso acontecer. Não se transforme num alvo. As coisas estão complicadas no mundo agora. As pessoas estão com medo, você entende? E então, você fala inglês? Lembro-me de tremer tanto que mal conseguia me sentar direito. Lembro de me sentir impotente ao olhar para o policial, de ficar apavorada ao olhar para a arma no coldre em seu quadril. Aqui, ele disse oferecendo-me um cartão. Ligue para esse número se você se sentir em perigo, ok? Peguei o cartão. Era o número do Serviço de Proteção à Criança. Aquele não tinha sido o começo, não foi ali que a minha raiva começou, mas foi um momento traumático que não queria esquecer. Quando cheguei em casa naquele dia, ainda tão atordoada que não tinha conseguido nem chorar, meus pais estavam transformados. Foi a primeira vez em que pareceram pequenos para mim, petrificados. Meu pai me disse naquele dia que talvez eu devesse parar de usar o véu, que talvez fosse melhor para mim assim, mais fácil. Eu me recusei. Eu lhe disse que estava bem, que tudo ficaria bem, que eles não precisavam se preocupar, que eu só precisava tomar um banho e que ficaria bem. Não tinha sido nada, disse. Contei aos meus pais que estava bem porque, de alguma forma, sabia que eles precisavam da mentira até mais do que eu. Nos mudamos um mês depois, e sabia que não era por acaso. Vinha pensando muito sobre isso ultimamente, sobre toda aquela merda, a exaustão que acompanhava a escolha de usar um pedaço de tecido em volta do cabelo todos os dias. Estava tão cansada de lidar com aquilo, odiava como tudo parecia estar envenenado. Eu me odiava por me importar tanto, odiava como o mundo continuava tentando me forçar a acreditar que eu era o problema. Me sentia como se nunca tivesse direito a uma trégua.
Parei antes de abrir a porta de casa, minha mão congelada na maçaneta. Sabia que a minha mãe estava cozinhando algo, porque o ar friozinho e fresco carregava um aroma delicioso. Era aquele cheiro tão perfeito que sempre me transportava de volta para a infância. O cheiro de cebola sendo salteada no azeite. Senti meu corpo relaxar. Entrei, larguei a mochila e me afundei numa cadeira na mesa da cozinha. Me agarrei aos sons e cheiros familiares e reconfortantes de casa, me apegando a eles como a uma tábua de salvação. Encarei minha mãe, que era, sem dúvida, um ser humano de outro nível. Ela tinha de lidar com tanta coisa. Era uma sobrevivente, a mulher mais corajosa e forte que eu já tinha conhecido, e embora soubesse que ela enfrentava todos os tipos de discriminação diariamente, ela raramente falava sobre aquilo. Na verdade, ela parecia passar por cima de todos os obstáculos sem reclamar. Eu aspirava a chegar ao seu nível de graça e perseverança. Ela trabalhava o dia todo, voltando para casa um pouco antes do meu pai, preparava uma refeição incrível e sempre tinha um sorriso, um tapa na cabeça ou uma grande sabedoria para compartilhar. Naquele dia, eu queria desesperadamente lhe perguntar o que devia fazer, mas eu sabia que provavelmente levaria um tapa na cabeça. Então descartei essa possibilidade. Só suspirei e olhei para o meu celular. Havia 6 chamadas perdidas e 2 mensagens de texto de Ocean. Me ligue, por favor. Por favor. Já as tinha visto umas 100 vezes. Continuei olhando para as palavras dele no meu telefone, sentindo tudo de uma vez. Apenas a memória do beijo era suficiente para me fazer corar. Lembrei-me dele, de cada centímetro dele. Minha mente registrou o momento de maneira surpreendente e detalhada, e eu o revivi muitas vezes. Quando fechava os olhos, ainda podia senti-lo contra os meus lábios. Lembrei-me dos seus olhos, da maneira como ele tinha ficado me olhando, e minha pele de repente ficou quente e eletrificada. Mas quando pensava sobre as consequências, a estranheza que inevitavelmente seria obrigada a encarar na escola no dia seguinte, me sentia péssima e envergonhada. Eu me sentia tão idiota por não conhecer a posição dele na hierarquia daquela escola idiota, me senti idiota por nunca ter lhe perguntado sobre o que fazia no seu tempo livre. Me senti repentinamente frustrada por não ter ido a nenhum daqueles eventos de incentivo. Eu teria visto desfilar com todos os jogadores de basquete no centro do ginásio. Eu teria sabido, mas agora eu estava mergulhada naquela situação e não sabia o que fazer. Achava que só ignorar Ocean não era mais uma opção. Na verdade, nem sei se um dia tinha sido, mas também não sabia se conversar com ele ajudaria. Eu já tinha tentado aquela opção, naquele mesmo dia, inclusive. Aquele era o plano. Pensava que estaria sendo madura ao terminar as coisas pessoalmente. Eu poderia ter sido covarde, na verdade, preferiria ter sido, e ter-lhe enviado uma mensagem de texto simples e cruel dizendo para me deixar em paz para sempre. Mas eu queria fazer a coisa certa. Achei que ele merecia ter uma conversa de verdade sobre a situação, mas aí estraguei tudo. Eu me arrastei naquela noite. Fiquei lá embaixo com os meus pais por muito mais tempo do que normalmente ficaria. Jantei devagar, empurrando minha comida no prato, muito depois de todos os outros terem deixado a mesa, e respondi: Estou bem, apenas cansada, para as muitas perguntas preocupadas de meus pais. Navid não prestou muita atenção em mim, exceto para me lançar um sorriso compassivo, pelo qual fiquei grata. Porém, nada ajudava. Estava ganhando tempo. Não queria subir para o meu quarto, onde a porta fechada, o silêncio e a privacidade me obrigariam a tomar uma decisão. Estava preocupada em acabar cedendo e terminar ligando de volta para Ocean, com medo de ouvir sua voz e perder minha capacidade de ser objetiva, e então, inevitavelmente, concordar em tentar, para ver o que aconteceria, para finalmente ficar a sós com ele em outra ocasião, porque, nossa, eu queria desesperadamente beijá-lo de novo, mas sabia que toda aquela situação faria mal à minha saúde, então a adiei. Consegui não fazer nada até às 3 da manhã. Estava deitada na cama, bem acordada, completamente incapaz de desligar tanto a mente quanto o corpo, quando meu celular vibrou na mesinha de cabeceira. A mensagem de Ocean era ao mesmo tempo simples e comovente. Um emoji triste. Não sei por que a carinha triste conseguiu finalmente romper as minhas defesas. Talvez porque parecesse tão humana, tão real. Peguei meu telefone porque estava fraca e sentia a falta dele, e porque já tinha ficado deitada ali pensando nele por horas. Meu cérebro sucumbira muito antes dele me mandar aquela mensagem. Ainda assim, eu tinha noção das coisas. Selecionei o número dele, sabendo, mesmo enquanto hesitava, meu dedo pairando sobre o botão de chamada, sabendo que estava apenas criando problemas. Mas também era, sabe, uma adolescente, e o meu coração ainda estava muito mole. Estava longe de ser um modelo a ser seguido. Eu definitivamente não era uma santa, como meu irmão havia dito claramente. Não era uma santa, nem de longe.
Então, liguei para ele. Ocean parecia diferente quando atendeu, nervoso. Eu o ouvi expirar apenas uma vez antes de dizer: Ei? Oi? Sussurrei. Estava me escondendo sobre as cobertas novamente. Ele não falou mais nada por alguns segundos. Esperei. Achei que você não fosse me ligar, disse. Tipo, nunca mais. Desculpa. É porque eu te beijei? Perguntou, a sua voz estava tensa. Foi. Eu não devia ter feito aquilo? Fechei os olhos com força, a conversa já estava acabando com os meus nervos. Ocean, eu disse. O beijo foi incrível. Eu podia ouvi-lo respirando, podia ouvir como a sua respiração mudava conforme eu falava. O beijo foi perfeito, continuei. Minha cabeça meio que explodiu de tão bom. Ainda assim, ele não disse nada. E aí? Por que você não me ligou? Sussurrou e parecia arrasado. Entendi naquela hora que não tinha como odiar. Ali estava. Ali estava o momento em que devia dizer. Provavelmente iria me matar, mas eu tinha de dizer. Por quê? Comecei. Eu não quero isso. Ouvi a expiração dele, o ouvi afastando o telefone e xingando, depois dizendo: É por causa dos idiotas da escola? Porque viram a gente? Ele falou outro palavrão, e aí calmamente confessei: Eu não sabia que você jogava basquete. Parecia uma coisa estúpida de se dizer, afinal, por que me importaria com o esporte que ele praticava em seu tempo livre? Mas também estava começando a parecer uma omissão deliberada da parte dele. Ele não era só um garoto que decidiu jogar basquete nas horas vagas. Ele era a estrela do time. Aparentemente, tinha feito muitos pontos para alguém da sua idade. Cestas, seja lá o que fosse. Eu tinha pesquisado no computador quando finalmente juntei coragem para me trancar no quarto. Havia matérias sobre ele nos jornais da cidade. As faculdades já o estavam assediando, falando sobre bolsas de estudo, falando sobre seu potencial, seu futuro. Encontrei alguns blogs e vídeos publicados pela escola que foram bastante esclarecedores, mas quando me aprofundei um pouco mais, descobri uma página anônima dedicada apenas a ele e suas estatísticas ao longo dos anos. Uma tonelada de números sobre os pontos e rebotes e roubos que não conseguia entender. E de repente fiquei confusa. O basquete era claramente uma grande parte da vida de Ocean. Era óbvio que ele praticava havia algum tempo. E acabara de me ocorrer que, embora, sim, tivesse sido uma falha da minha parte não lhe fazer mais perguntas pessoais, sua omissão também era estranha. Ele nunca tinha mencionado o basquete nem casualmente, em nenhuma das nossas conversas. Então, quando ele disse: Eu queria que você nunca tivesse descoberto, a coisa toda começou a fazer um pouco mais de sentido para mim. E então, ele meio que se abriu. Disse que começou a jogar basquete depois que seus pais se separaram, porque o novo namorado da sua mãe era um treinador de basquete juvenil, que tinha feito isso apenas porque passar um tempo com o novo namorado da mãe parecia deixá-lo feliz. Ele jogava bem, o que deixava o namorado feliz, o que deixava a sua mãe feliz, o que o deixava feliz. Ocean tinha 12 anos quando a sua mãe e o namorado se separaram. Ele tentou largar o basquete, mas sua mãe não deixou. Ela disse que era bom para ele, disse que ficava feliz em vê-lo jogar tão bem. E então, horrivelmente, inesperadamente, os pais da sua mãe morreram num acidente de carro realmente trágico, ambos ao mesmo tempo, e a sua mãe meio que perdeu a cabeça. Tinha sido horrível de duas maneiras. Segundo ele, sua mãe tinha sofrido um golpe emocional que ela também, de repente, não precisava mais trabalhar. Seus avós haviam deixado tudo para ela, terras, investimentos, todo tipo de coisa, e ele disse que foi o dinheiro que acabou arruinando sua vida. Ele contou que tinha passado os anos seguintes tentando evitar que a sua mãe chorasse o tempo todo e que, no fim, eles acabaram trocando de papéis. Um dia ele se tornou o responsável, enquanto ela meio que desabou e perdeu a noção de tudo que não fosse si mesma. Quando ela finalmente tinha saído do fundo do poço, voltara-se totalmente para suas obrigações sociais. Ficou obcecada com a ideia de encontrar outro marido, o que era péssimo e doloroso de assistir. Ela nem percebe quando não estou em casa, ele me disse. Está sempre fora, sempre fazendo coisas com amigos ou namorando um novo cara que eu não tenho interesse nenhum de conhecer. Ela está tão convencida de que eu vou ficar bem, sempre me dizendo que eu sou um bom menino, que simplesmente desaparece, deixa dinheiro em cima da mesa e então eu não sei. Nunca sei quando eu vou ter notícias dela. Ela vem e vai, sem programação definida. Nunca se compromete com nada. Nunca vai aos meus jogos. Saí de casa por uma semana, uma vez, só para ver o que aconteceria, e ela nem me ligou. Quando finalmente voltei, ela pareceu surpresa em me ver. Disse que imaginava que eu estivesse no acampamento de basquete ou algo assim. Ele hesitou. Mas estávamos no meio do ano letivo. Ele explicou que continuou jogando basquete porque o time tinha se tornado um substituto da sua família. Era a única família que ele tinha. Mas tem muita pressão, disse.
Há tanta pressão por um bom desempenho e estou começando a odiar isso. Tudo isso. Meu treinador está me matando todos os dias, me estressando tanto com olheiros e estatísticas e esses prêmios estúpidos que eu não sei. Parou um pouco antes de continuar. Sinto que nem sei mais por que eu estou fazendo isso. Nunca joguei basquete porque adorava. Simplesmente se tornou uma coisa que tomou conta da minha vida. É como um parasita, e todo mundo está tão obcecado com isso, disse, a raiva transparecendo em sua voz. É como se não conseguissem pensar em mais nada. As pessoas sempre querem falar comigo sobre basquete, como se fosse só o que eu sou, como se fosse tudo o que eu sou, e não é. Claro que não, respondi, mas a minha voz saiu baixa, triste. Eu entendia muito bem como era se sentir definido por uma coisa superficial. Sentir-se como se nunca escaparia da caixinha que as pessoas o colocaram. Parecia como estar prestes a explodir. Ocean, falei, eu sinto muito por isso da sua mãe. E eu sinto não ter te contado tudo isso antes. Tá tudo bem, eu disse. Eu entendo. Ele suspirou. Isso vai soar estranho, eu sei, e bem idiota, mas simplesmente amei o fato de você nunca ter dado a mínima para quem eu era. Você não me conhecia, não sabia nada sobre mim. Tipo, não apenas naquele primeiro dia, mas, tipo, nos meses seguintes também. Fiquei esperando que você descobrisse, pensei que talvez me visse ou aparecesse em algum evento ou algo assim, sei lá. Mas isso nunca aconteceu. Você nunca nem mesmo me viu depois da aula. Depois da aula? Perguntei, mas então lembrei num súbito momento de clareza que o tinha visto na porta da nossa sala de dança e depois por uma fração de segundo saindo do ginásio. O que você faz depois da aula? Ocean Hill. Viu? É exatamente o que quero dizer. Eu treino, disse. Estamos sempre no ginásio. Eu via você entrando na sala de dança com aqueles outros caras e sempre pensava que você, tipo. Ele riu de novo. Sei lá, ficava pensando que talvez um dia você passasse por ali. Talvez me visse com o uniforme do basquete? Mas nunca aconteceu. E fiquei tão à vontade falando com você. Sem essa coisa toda, era como se você realmente quisesse me conhecer. Eu queria conhecer você, disse. Ainda quero. Ele suspirou. Então por que fugir disso? Por que jogar tudo isso fora? Não temos que jogar nada fora. Podemos apenas voltar a ser amigos. Ainda podemos falar um com o outro, expliquei. Mas podemos manter uma distância também entre nós dois. Não quero distância, rebateu ele. Nunca na vida quis ficar tão perto. Eu não sabia o que dizer. Meu coração doía. É isso que você quer? Ele perguntou com a voz tensa de novo. Quer ficar longe de mim? Mesmo? Claro que não, sussurrei. Ele ficou quieto por 1 ou 2 segundos, e quando falou de novo, suas palavras saíram suaves e doces. Ele disse: Gatinha, por favor, não faça isso. Senti um raio me percorrendo. Fiquei meio sem fôlego. A maneira como ele tinha me chamado de gatinha. A maneira como ele tinha dito era nada e tudo ao mesmo tempo. A palavra tinha sido tão carregada de emoção, como se ele quisesse que eu fosse dele, como se ele quisesse que pertencêssemos um ao outro. Por favor, ele sussurrou de novo. Vamos ficar juntos, passar tempo juntos. Quero passar mais tempo com você. Ele prometeu que não tentaria me beijar de novo, e eu quis dizer: não se atreva a prometer que não vai me beijar de novo, mas não disse. Em vez disso, fiz exatamente o que disse que não ia fazer. Eu cedi. Inscreva-se no canal Som dos Livros para não perder a continuação desse audiolivro. Fim da terceira parte do livro Oceano Entre Nós, de Tahereh Mafi.